E aí pessoal, meu nome é Diogo Neto, tá? E hoje a gente vai falar sobre materiais para fazer quadrinho, tá certo? Para fazer isso aqui que vocês estão vendo, né, no meu perfil da Fliptrux, são algumas histórias que eu tenho lá postadas. Acho que as principais histórias estão lá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser conferir, tá bom? Bora pro vídeo. Existem muitas formas de você fazer quadrinho, tá? E tanto no digital, no tradicional ou até um misto dos dois. Para a gente começar a entender melhor como é que faz quadrinhos, quais materiais a gente usa, eu vou começar pelo digital. Eu trouxe aqui alguns programas e as vantagens que tem em você utilizar um programa que dê para você fazer quadrinhos com uma certa qualidade, ok? Vamos falar primeiramente dos aplicativos. O primeiro que eu coloquei aqui é o Inkscape. Esse aplicativo eu já utilizei, ele é parecido com o Photoshop, com outros programas do mesmo segmento, tá? Ele também serve muito para fazer ilustração, além de ser um vetor, né? Ou seja, tudo que você faz nele tem um tamanho infinito de pixels, tá certo? É excelente para ilustração digital, excelente mesmo, e também pode servir para fazer quadrinhos também, tá certo? Depois a gente tem o Jump Punch, que seria um aplicativo próprio para você fazer mangá. Você vai encontrar muita coisa nesse aplicativo. Ele é bem prático. Eu nunca cheguei a utilizar, mas pelo que eu já vi ser falado dele, ele é um aplicativo muito, muito bom. O terceiro que eu coloquei aqui na lista foi o GIMP. Eu também já utilizei o GIMP. Ele também é um aplicativo muito parecido com o Photoshop e com outros também que existem por aí na área, como o Inkscape, por exemplo. Só que ele tem, acho que, mais ferramentas do que o Inkscape. Tá certo? Na época que eu utilizei ele, eu achei ele um pouco pesado, então você teria que ter um computador um pouco melhor, um tablet um pouco melhor para poder estar utilizando. Eu não sei ao certo como é que ele está hoje, eu utilizei ele há um tempo, acho que no período da faculdade ainda, mas é um aplicativo muito completo, tá certo? E a gente tem o outro aqui, que eu acho que é um dos mais utilizados aí para quem faz HQ no digital, que é o Krita. O Krita ele é específico também para você fazer quadrinhos e mangás, tá certo? Pelo que eu vi dele, ele também é bem completo, tá certo? Mas eu acho que ele vai ter mais ferramentas do que o Jump Punch, certo? Quando você for fazer, você testa esses aplicativos e vê qual é que supre melhor a sua demanda. Todos esses aplicativos aqui, todos esses programas, eles são totalmente gratuitos, você não paga absolutamente nada para estar utilizando, né? E aí a gente cai, né, na primeira vantagem de você utilizar o digital na hora de fazer quadrinhos, né? Porque a primeira é que você não gasta com materiais, você não vai precisar comprar folha, comprar prancheta, comprar lápis, comprar caneta, comprar régua, nada, tá tudo, né? Tudo está dentro desses programas, você tem todas as ferramentas nele, entendeu? Então você não investe um centavo em material para poder estar fazendo aí seu quadrinho de forma 100% digital. Outro detalhe é que está tudo no aparelho, né? No computador, no tablet, no celular, né? Que você for utilizar. Você leva tudo no celular ou no tablet e tem uma verdadeira estação de trabalho para você estar fazendo ali seus quadrinhos, tudo num único programa, entendeu? E ele tem ferramentas excelentes também, que aceleram o processo, entendeu? Quando você vai fazer, você simplesmente leva menos tempo do que quando está fazendo no tradicional. Um ponto bem interessante é que eu já vi gente utilizando modelos digitais para desenhar seus personagens. Ou seja, você coloca o modelo, né, na sua página e desenha por cima. Isso acelera muito a perspectiva, a anatomia, tudo, entende? Até mesmo a luz e sombra você dá pra ver ali no boneco que você coloca no seu personagem. Não sei se isso é possível em todos, entendeu? Mas eu sei que acho que no Krita você consegue fazer isso, entendeu? E hoje em dia com o YouTube, você pesquisando, você consegue fazer, acho que bem melhor do que isso até, utilizar ferramentas melhores do que essa que eu falei, tá bom? Mas eu escolhi esses 4 porque eu já tenho utilizado esses 2. Esses aqui eu nunca utilizei, mas dizem que eles são muito, muito bons, tá certo? E fica de você de escolher, testar e escolher qual seria melhor para você e descobrir outros aplicativos também. Deixa aqui embaixo se você usa algum que não está aqui, que não é um desses 4, que também é grátis e que também é muito bom, tá certo? Que quanto mais aplicativos, ferramentas, programas a gente unir, né, mais o vídeo vai ficar informativo, tá bom? Mas aí mas eu não faço, né? No digital, eu não tenho como fazer, eu não tenho um tablet, eu não tenho um computador. Aí como é que eu me viro?
Para isso, a gente entra no tradicional, né? E para fazer quadrinhos no tradicional, eu tentei dividir aqui por etapas, né, os materiais que você usa em cada uma delas. A primeira etapa é o lápis, né, que seria você fazer ali o esboço das suas folhas. E aí você pode utilizar alguns materiais que são extremamente importantes e são bem baratos também na hora de você fazer ali o esboço, né, das suas páginas, o que a gente chama de lápis, que seria aquela primeira parte que fica um pouco rabiscada, mas que é muito importante também. Você pode utilizar esses lápis, né, o lápis comum mesmo, que tem uma graduação diferente. Eu não lembro ao certo as graduações, mas eu sei que tem um que começa bem um traço bem fraquinho e outro que termina com um traço um pouco mais forte, tá bom? Um que eu utilizo muito é a caneta grafite. Aqui no Nordeste a gente chama de grafite, tá? Mas eu acho que na maioria do Brasil é lapiseira. Utilizo muito ela de 3mm, 7mm e 5mm, tá certo? Eu utilizo muito a de 7, né? Que querendo ou não, ela é fininha também, eu consigo variar um pouquinho os traços. Borracha você também precisa bastante. Eu gosto muito da Faber-Castell. Ela é muito lisa, muito branquinha, muito fácil de utilizar, tá bom? Para quem quiser também existe a borracha elétrica, que minha irmã que faz desenho realista, né? Ela tem uma dessa e utiliza. Mas aí é muito pessoal. O papel, dependendo aí do seu orçamento, você pode utilizar desde um Chamex normal, comum, 75 gramas, até um Bristol, que é um papel próprio para ilustração. Ele aguenta tinta, aquarela, esse tipo de coisa. É um papel que, se eu não me engano, é de 180 gramas, tá? Um papel bem grosso, pesado também, e que dá para você utilizar aí na hora de fazer quadrinhos, né? Mas tudo depende do seu orçamento, né? Do seu financeiro e do que você gosta de utilizar também. Réguas, você demarcar quadros, demarcar pontos de fuga em cenário, entendeu? A gente tem a régua, a gente tem o esquadro, a gente tem curva francesa, tem esse aqui que eu esqueci o nome agora, mas que também pode ser utilizado, tá? Tanto em desenho de cenários como em personagens. É transferidor o nome desse moço aqui, tá? E todos são extremamente úteis e que você acha em qualquer lugar, tá? A outra parte, que seria a arte final, você também tem uma série de materiais que você pode utilizar. Você tem as canetinhas de nanquim, que elas também têm a variação do traço. Eu acho que é milímetro, muito parecido com o que a gente tem no grafite, só que eu acho que ela vai ficando bem mais robusto o traço, à medida que aumenta, né, o milímetro da ponta da caneta. A gente tem a caneta com bico de pincel, também eu acho que você consegue variar o traço nela. Como é arte final, você pode utilizar mais a preta, né? Nesse caso, eu acho que você utilizaria mais ela. Aqui é só um exemplo, pra gente ver como é essa caneta bico de pincel, entendeu? Acho que você consegue deixar o traço fininho, o traço mais grosso, entendeu? E ele já vem, acho que ela deve ser recarregável também, tá certo? Pincéis, você também pode utilizar pincéis na hora de fazer arte final. Muita gente utiliza principalmente para fazer chapados de preto. Eu acho que adianta muita coisa e você pode escolher variações também. Aí a gente tem a famosa bico de pena, né? Que ela é utilizada por mangakás, por pessoas que fazem mangá também. E acho que desenhos comuns também, de quadrinistas brasileiros, que eu já vi também fazerem com essa caneta bico de pena aqui, também é bem interessante. Você consegue variar bem o traço com ela deixa aquela coisa de um traço mais vivo, entendeu? Mais variado. É legal, é bonito o traço da bico de pena. Eu nunca utilizei, mas os desenhos que eu já vi feito com ela são sempre muito bonitos. Você tem também o nanquim, né? Que seria uma tinta bem preta que você utiliza na maioria das vezes, ou 100% das vezes, né? Para desenhar, né, quadrinho. Você pode utilizar ela com a bico de pena, o pincel, entendeu? Vai da sua escolha, tá bom? Questão de cores, aí é muito material para você utilizar. Eu reuni aqui os principais, né? Os que eu acho que são mais interessantes para poder mostrar para vocês, né? As opções que tem. Ser o lápis de cor, acho que o melhor deles é o da Faber, tá? Mas você pode ser livre para utilizar de outra marca também. Mas esse lápis de cor eu já utilizei e ele é muito bom. Saiu agora uma febre, né? Uma febre por aí que fala sobre, acho que é Bob Good, não sei, que você compra junto as canetas marcadores, né?
São canetas muito boas, tá certo? É um pouquinho mais caro, mas são muito boas. E você pode utilizar também para estar fazendo as cores do seu quadrinho. Caneta hidrocor. Minha irmã, a mesma irmã que desenha, brincava muito com isso aqui. Só que seca muito rápido. Porém, se for um quadrinho curto, você consegue comprar um desse, que é muito barato. E tá terminando seu quadrinho inteiro só com a caneta hidrocor. Tá? Você também pode usar tinta guache também. Tá? Misturar com água, entendeu? Fazer uma espécie de aquarela. Não é o indicado, mas pode fazer também. Tá certo? Pode ser utilizado sem misturar a cor, criar novas cores e tá pintando seu quadrinho, acho que não tem problema nenhum. E tem a aquarela, né, propriamente dita, essa sim, que são cores mais opacas, entendeu? Que você utiliza uma tinta bem mais fina e pode misturar com água também, para estar dando outros efeitos, outros tons, tá bom? E a gente também tem bases de desenho, né? Tenha uma base de desenho. Tem pranchetas baratíssimas que são excelentes, como essa daqui de madeira que eu já utilizei, tá? Tem essa daqui que ela é de aço, ela é muito forte, mas ela é A4 também, ou seja, ela tem esse mesmo tamanho, mas também é muito boa. Tem a Mocho, que eu adoro essa prancheta é excelente, tá certo? Eu utilizo até hoje uma delas, ela não é tão cara assim, tá? E é perfeito para fazer os desenhos, colocar uma, duas folhas, entendeu? Maravilhoso. E se você tem um orçamento um pouco mais alto, você pode adquirir uma mesa inclinada, que seria o ideal, né, para você desenhar por conta de dores nas costas, né, dores no corpo, que todo mundo que trabalha com desenho tem. Tá bom? Mas de materiais palpáveis, né, que não são digitais, eu acho que eu posso apresentar esses para vocês, mas aqui no YouTube tem uma infinidade de vídeos falando sobre materiais, tanto que eu fiz esse vídeo mais para mostrar também como eu faço, tá certo? Mas fiquem livres para pesquisar e para buscar outros materiais também. Agora eu vou mostrar para vocês os meus, tá? Com o que eu faço esses quadrinhos, né, que eu tenho aqui. Que eu tenho na Flip-Thru, que eu tenho impresso aqui também em casa, tá bom? Bora lá? Vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os materiais que eu utilizo para estar fazendo meus quadrinhos. O primeiro deles é essa prancheta aqui, tá? Vou tentar afastar aqui um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. É a prancheta da Mocho, é uma prancheta excelente, tá? Se você ver aqui, ela tem uma base aqui atrás, onde você consegue tá apoiando, né? Tá trocando a altura dela. Já tenho ela há alguns 5 anos já. É uma prancheta excelente, não tem nenhum tipo de... tenho nada a reclamar, certo? É uma prancheta boa que dá pra você simplesmente fechar ela aqui atrás, né? E tá levando ela pra onde você quiser, tá? E além da prancheta, pra estar fazendo os traços e tal, eu utilizo esse grafite aqui. Aqui no Nordeste a gente chama por grafite, não por lapiseira. Lapiseira aqui é uma outra coisa, tá? Mas eu utilizo uma lapiseira, né, no caso, excelente. E eu também não tenho o que reclamar, ela é muito barata também. Se não me engano foram 10 reais. Adoro esse grafite, essa lapiseira. Muito, muito boa mesmo. De borracha, eu utilizo essa daqui da Faber-Castell. Uma borracha macia, branquinha, não maltrata o papel. Uma das melhores borrachas que eu já utilizei e também não é tão cara, certo? É uma opção excelente, tá? Para fazer arte final, eu utilizo essa caneta aqui, que é uma caneta Bic do tubo laranja. Eu não sei por que ela tem esse tubo laranja, mas ela é uma das melhores que eu já utilizei. A ponta dela é muito boa, tá certo? Eu não sei se, por exemplo, um bico de pena eu vou ter um melhor desempenho porque eu nunca utilizei, né? Mas por enquanto, eu acho que está um trabalho bem agradável, arte finalizando com essa caneta aqui, tá? De régua, eu só utilizo essa aqui, tá? É uma régua de alumínio, também muito boa, também muito barata também, tá? E que eu utilizo ela aí há alguns anos já, também, que é excelente. De papel, eu utilizo 2 tipos. Primeiro, esse aqui de 75 gramas, papel fininho, normal, que você encontra em qualquer lugar, tá? Eu faço ilustrações nele, alguns rabiscos também.
e algumas artes finalizadas, que nem essa aqui, tá? E para fazer as páginas, eu utilizo esse papel aqui, é um papel um pouco mais grosso, seria esse aqui de 90 gramas, e ele é excelente para desenho, excelente para finalizar com essa caneta, porque ele aguenta bem os traços, né? No papel, o papel não rasga, não fica machucado, né? Utilizando essa caneta aqui, tá certo? Mas de material é isso que eu utilizo no meu dia a dia para fazer os quadrinhos que você vê aí. Só que para finalizar ou para fazer cores, né, fazer as letras dos balões, deixar a página escaneada com aqueles tons pretos bem pretos, brancos bem brancos, aí eu utilizo, né, o digital. Bora lá ver? Voltando aqui para minha tela aqui do computador, eu queria mostrar para vocês como é que eu arte finalizo, né, os meus quadrinhos, e é tudo feito aqui, né, no Photoshop. Eu não utilizo aqueles programas que eu mostrei no início, tá? São totalmente gratuitos, eu utilizo o Photoshop, sempre utilizei, e é uma das ferramentas assim que eu mais me identifico, tá? Pela qualidade das ferramentas em si, né? E pela praticidade que o aplicativo tem, né? E aqui são mais ou menos como é a minha interface de como eu trabalho nessas páginas aqui. Como é que eu ponho cor e tal, certo? É mais ou menos assim, utilizando esses materiais que eu faço quadrinhos, tá bom? Mas vocês são livres também, todo mundo, assim como eu falo em todo vídeo, é livre para estar utilizando o material que achar melhor, o material que chegar melhor no resultado, entendeu? Num resultado que agrade no fim, tá bom? Mas é isso, esse foi o vídeo. Acho que esse é o vídeo número 5 da nossa série, número 4, sobre como fazer quadrinhos, né, passo a passo. Agora sim, o próximo vídeo, eu falei no último vídeo que seria o lápis, o próximo, mas é no próximo vídeo, aí a gente vai falar sobre o lápis, sobre o esboço das páginas, ok? Mas é isso, pessoal. Obrigadão, até mais, valeu!